Bom dia a todos e todas. Finalmente eu consegui me dedicar um pouquinho para preparar essa aula EAD, né, para a gente continuar o conteúdo de tópicos especiais. Hoje eu queria conversar com vocês sobre gestão de bacias hidrográficas. Na realidade, o tema não é exatamente esse, o tema é, na realidade, gestão de resíduos sólidos por bacias hidrográficas. Tá? Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre essa questão da gestão dos resíduos sólidos, então eu tentei aqui separar um material para vocês lerem, mas antes eu queria comentar, ou se você preferir, você para esse meu áudio, leia o conteúdo e depois retorna, o que for melhor para vocês, né? Então, antes de mais nada, eu queria apresentar um pouquinho sobre a questão das bacias hidrográficas, né? Primeiro, uma ideia básica do que é a bacia e depois a questão do controle do resíduo da gestão do resíduo sólido. Ok, retornei aqui. Deu uma pausa para me colocar. Olha, gente, olha para vocês aí. Então vamos lá. Então eu queria começar com esse artigo aqui da Mônica e do Ruben, onde eles fazem um pouquinho uma tratativa sobre gestão de bacias hidrográficas, né? Então eu dei uma marcada em alguns pontos assim que eu acho fundamental, ou pelo menos eu acho interessante, né? Primeiro que essa ideia de bacias hidrográficas ela é muito antiga, gente, muito antiga mesmo, né? Você lendo o texto aqui, você vai ver que já em 1616 já existia relatos em relação à questão de bacia hidrográfica, né? Então, mas a gente pode dizer que o conceito de bacia hidrográfica ele ganhou força em 1990, né? Foi que antecedeu a Eco 92, né? Que foi foi um encontro mundial do meio ambiente aqui no Brasil, né? E basicamente a gente pode entender que devido ao princípio que foi adotado ali, né, a gestão dos recursos hídricos para ser efetiva deve ser integrada e considerar todos os aspectos físicos, sociais e econômicos. Você vê que esse discurso ele é bastante parecido, né? Não sei se vocês já chegaram a estudar a questão a questão da sustentabilidade, né, em todas as esferas do que o conceito da sustentabilidade. Então, assim, esses discursos eles são antigos, né? Eles não são coisas recentes, nova, inédita. Não é isso que acontece, né? Então, são discursos já consagrados, digamos assim. E sugere-se então que a gestão dos recursos hídricos fosse baseado nas bacias hidrográficas e não no curso único, curso hídrico convencional, o comum, né, singelo, né? Uma outra questão assim interessante é que o uso dos recursos hídricos, né, assim, uma boa gestão de recursos hídricos, ela está associado ao uso do recurso e também à sua proteção ambiental. A gente está vendo o que vem acontecendo nos últimos anos, as campanhas, os trabalhos de preservação ambiental, né? Vocês devem se recordar que nós há pouco tempo aí, questão de 1 ano, 2 anos, não sei, enfrentamos uma falta de água, um racionamento sem precedente, 2 anos, né? 2, 3 anos, enfrentamos um racionamento de água, onde as cidades em São Paulo praticamente pararam, ou quase pararam, né? As indústrias tiveram que racionalizar, que estava faltando água, né? E aí eu pego assim uma abordagem sobre bacia hidrográfica bem interessante, que o Yasuda comenta em 93, a bacia hidrográfica é o palco unitário de integração
de interação das águas com o meio físico, o meio biótico e o meio social, econômico e cultural. Então, olha só, é interessante esse conceito da importância dessa questão da bacia hidrográfica, né? Então, mais ou menos assim, não dá para a gente falar só de um rio, nós temos que pensar num conjunto, temos que considerar inclusive o solo, né? a parte de terra e não só a parte de água, né? Na gestão das águas. Veja, não é o meu objetivo falar de gestão de água aqui, né? Nessa aula. Nosso aqui, o objetivo é falar sobre a gestão de resíduos sólidos. Mas como o tópico é por bacia hidrográfica, então eu acho que é pertinente começarmos a conversar sobre bacia hidrográfica, né? Muito bem, aí ele vai falar outras coisas aqui muito bacana, que eu gostaria que vocês lessem, mas eu não vou ficar lendo aqui, não vou ficar comentando, né? Que são muitas experiências e relatos, né? Como eu falei para vocês de 1616, do Rio Danúbio, também 1851 em relação ao Brasil e Peru, também aqui 1928 no Rio da Prata, né? Também aqui com o Brasil, e nos Estados Unidos 1929, 1933, Tennessee, enfim, é um vasto material aqui falando de situações onde o conceito de bacia hidrográfica foi utilizado, né? Mesmo que sutilmente, mesmo que mais singelo, né? Talvez não tão forte que nem é nos dias de hoje, né? Bom, aí eu tenho aqui na página 3, acho que é a página 3, né? Tá 3 aqui, mas sabe como que é, né? Deixa eu ver. 45 aqui, tá? Então a página 45 mais 3 para mim aqui é um conceito sobre bacia hidrográfica, né? E as definições. Também vamos olhar por cima só nessa discussão. A bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água de precipitação que faz convergir o escoamento para um único ponto de saída. A bacia hidrográfica compõe-se de um conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de água que confluem até resultar em um leito único no seu exutório, né? Então isso aqui é uma definição do que é bacia hidrográfica pelo Tucci, em 97, né? Antes da gente continuar aqui, eu queria puxar um outro material que eu também vou disponibilizar para vocês, né? Esse aqui é da Agência Nacional de Águas. Então eu separei aqui só 2 folhinhas, né? Muito embora é muito legal isso, mas enfim, porque ele ensina, inclusive, a você como que você traça, como que você define uma bacia hidrográfica, muito legal, né? Na mão aqui. Mas enfim, então olha só, nesse material aqui da Agência Nacional das Águas, a bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água de precipitação da chuva que converge os escoamentos para um único ponto de saída. Esse ponto de saída é denominado exutório. Exutório é onde sai, onde está escoando. Essa é a ideia, né? Uma bacia hidrográfica é composta por um conjunto de superfícies vertentes, constituídas pela superfície do solo, e de uma rede de drenagem formada pelos cursos de água que confluem até chegar a um leito único, no ponto de saída, né? Então, essa é a definição. Gente, o que é uma bacia hidrográfica? Eu acho que a melhor figura é isso aqui, ó. Isso aqui é perfeito para entender uma bacia hidrográfica. Eu não sei se vocês conhecem esse tipo de gráfico. Isso aqui é uma curva de nível, né? Então essas curvas de nível, ela dá a altitude do relevo. Então é um perfilamento, a altitude em função do perfilamento. Não está muito visível, né? Mas dá para a gente ter uma ideia. Aqui 690 metros, 695, né? E aí a gente teria que enxergar outro aqui que fica difícil, né? Então, esses 700 metros, né?
Normalmente isso daqui é em função do nível do mar, tá? Eu não sei como que tá aqui. Enfim, então é uma região que tem uma certa, digamos assim, um relevo não tão, não é tão montanhoso, não é montanhoso, pode-se dizer, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, eu tenho aqui cursos de águas que vão, que a sua jusante está no veio principal, né? E o exultório é esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o exultório. Olha aqui, ó. Esse aqui é o exultório. Ou seja, todos os pontos aqui, né? Todos os pontos aqui afluentes estão descarregando suas águas no rio principal. O rio principal é o que normalmente recebe o nome a bacia, né? Bacia do rio Tietê. Então tem os outros cursos d'água que alimentam o rio Tietê, por exemplo. E aí, todo esse conjunto é chamado de bacia hidrográfica. Veja, a bacia hidrográfica, lógico que ela é focada por causa dos cursos d'água, mas o solo aqui também ele faz parte da bacia hidrográfica, né? Assim, não, não exatamente. Eu moro na bacia hidrográfica. Não, não exatamente isso, não é essa a ideia, né? Mas assim, nós moramos numa região que faz parte da bacia hidrográfica, né? Então esse é o conceito de bacia hidrográfica, né?